O governo recebeu mais de 60 pedidos para investigações de defesa comercial desde o início do governo Lula e concedeu uma espécie de liminar para proteger a indústria de luvas não cirúrgicas do país. O setor alega que reduziu em 90% a produção por causa das práticas ilegais de alguns países asiáticos que vendem produtos abaixo do custo para eliminar a concorrência. Por 6 meses vai ter uma sobretaxa de importação que pode chegar a quase 120%. É uma medida importante para garantir a concorrência mais justa e até a sobrevivência das indústrias aqui no país. Afinal, são elas que geram emprego e renda. Só em janeiro, segundo o Ministério do Trabalho, foram criadas mais de 67 mil vagas no setor. Quem chega para analisar esse desafio de lidar com a concorrência de países como a China é o Gabriel Quintanilha, que é tributarista e também professor de Direito Econômico da FGV Direito Rio. Professor, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Quais são as ferramentas, que a gente pode ter para, pelo menos, viabilizar uma concorrência justa? Boa tarde, Kelly. Tudo bem? É um prazer estar aqui. O comércio internacional, ele hoje é permeado por diversos elementos, dentre eles a grande concorrência dos países asiáticos. Aqui no Brasil hoje, nós sofremos com os preços muito baixos que vêm da China. E quando o preço praticado na exportação para o Brasil é superior ao preço de venda no mercado interno chinês, o nome que se dá tecnicamente a isso é o dumping. E o Brasil, então, ele vai aplicar a regra anti-dumping. Quando o Brasil aplica a regra anti-dumping, ele vai subir o valor desses produtos de modo a manter o produto nacional competitivo frente ao mercado estrangeiro. É importante chamar a atenção que nós aplicamos essa liminar, uma espécie de liminar, que na verdade é o anti-dumping provisório, porque o processo de investigação de dumping é um processo muito longo, é um processo muito complexo, que dura quase 2 anos aproximadamente. De modo que manter 2 anos o produto proveniente do exterior, chegando no Brasil com um preço muito baixo, faz com que efetivamente nós tenhamos prejuízos ao mercado que podem ser devastadores. Então, o governo federal ele optou por aplicar essa regra antidumping, essa liminar, e já subir o valor, no caso concreto, de luvas cirúrgicas. É importante chamar a atenção que, historicamente, no Brasil, nós só aplicamos essa liminar antidumping uma única vez. Isso foi em 2022, foi no caso do éter, que era importado da França. O que é até curioso, porque muitas pessoas acham que somente os produtos asiáticos chegam a um preço muito baixo no Brasil, mas não. O caso do éter é um exemplo muito clássico de que não é só efetivamente o produto asiático que pode estar sujeito ao dumping. Professor, a gente lembra que a China é a nossa maior parceira comercial, depois vem os Estados Unidos, terceiro lugar é a Argentina, então é claro que a relação entre os países tem que existir, as relações comerciais. Porém, é o seguinte, o barato pode sair caro, o barato hoje pode amanhã custar um rim, como diz popularmente. Por que eu digo isso? Vamos supor, eu vou querer comprar essa caneta que aqui no Brasil custaria, por exemplo, R$5 e a China vende por 10 centavos. Hoje eu compraria da China por 10 centavos, já que é uma caneta que julga ser similar. Só que acontece que quando eu faço isso, aqui no Brasil as indústrias param de gerar emprego, ou elas não conseguem mais ter mercado e elas fecham. Então, futuramente, a dona China pode falar assim, olha, agora você não tem mais de quem comprar, então eu vou te cobrar R$20 a caneta. É isso que na prática pode acontecer? É isso que na prática pode acontecer. E, curiosamente, Kelly, algumas canetas no Brasil, elas estão sujeitas à regra anti-dumping. Canetas transparentes que vêm provenientes de países asiáticos se submetem a uma regra de dumping com um preço mínimo. Ou seja, existe já essa proteção no setor de canetas, diga-se de passagem. Mas é importante frisar, Kelly, que não é somente no tocante à proteção do mercado interno. Essa proteção ela é relevante, essa proteção ela é
muito importante, sob pena do mercado interno sucumbir ao mercado internacional. Agora, é importante lembrar também que quando um produto ele chega no Brasil a um preço muito baixo, o governo federal ele perde a arrecadação. Porque os tributos aduaneiros, e aí nós estamos falando hoje, antes da reforma tributária, do imposto de importação, o ICMS, o IPI na importação, PIS e COFINS na importação, esses tributos adotam como base de cálculo o valor aduaneiro, que é o valor que essa mercadoria chega no Brasil. Então, quando esse produto está subfaturado, ou seja, num valor abaixo do mercado, o governo federal ele também arrecada menos. De modo que o prejuízo ele é não só a economia brasileira, que vai produzir menos, a indústria brasileira, que perde a competitividade, mas também a própria sociedade, que indiretamente sai perdendo, porque o governo federal ele reduz a sua arrecadação. Agora, se, por exemplo, a medida antidumping, ela é rara, como o senhor acabou de dizer aqui, qual outro mecanismo a gente tem para garantir uma segurança mínima, né, à indústria nacional? Olha, a grande verdade dos fatos é que a indústria brasileira ela precisa ser mais competitiva frente ao mercado internacional, né? Hoje, nós temos uma reforma tributária aprovada, uma reforma tributária que está em vias de ser regulamentada, e essa reforma tributária simplifica bastante o sistema tributário brasileiro e, inclusive, reduz a tributação da indústria. Isso faz que a indústria seja mais competitiva com essa tributação menor e, efetivamente, possa fazer frente aos produtos estrangeiros. Mas é importante chamar a atenção que a Receita Federal também faz um excelente trabalho nas aduanas. Sempre que há um subfaturamento, os auditores fiscais eles analisam a carga, verificam o valor e, via de regra, eles arbitram o valor correto para a entrada desses produtos no mercado nacional. Mas é fato, Kelly, nós temos um problema enorme no comércio internacional, porque a OMC, ela efetivamente, a Organização Mundial do Comércio, né, ela efetivamente deveria adotar medidas antidumping. A Organização Mundial do Comércio, ela tem o órgão de apelação, ela tem um processo legal para análise e aplicação de dumping e para equalizar essas relações entre os países. Mas, infelizmente, não tem avançado. Os órgãos de julgamento da OMC estão paralisados e, efetivamente, o Brasil hoje, desde 2022, ele tem aplicado unilateralmente regras antidumping, independentemente de apelações julgadas na OMC em razão dessa paralisação. Então, o governo brasileiro teve que buscar meios para aplicar a proteção do mercado interno, para aplicar a manutenção do nosso emprego, da nossa economia, porque a OMC, infelizmente, ela não tem feito a sua parte. E quando a gente vê com relação ao mercado internacional, como alguns países são protecionistas, né? Enfim, olha o que está acontecendo na Europa com protestos de agricultores e tudo mais. Então, vamos seguir observando. Professor, muito obrigada, viu, pela análise. Uma boa tarde, até a próxima. Foi um prazer, sempre às ordens.